Porque hoje já teve tanta coisa aqui, gente. Que culto é esse, Senhor? Que culto lindo é esse? Domingo que vem, a pastora Juliana vai dar a bênção especial para todas as mamães. Domingo que vem é dia das mães. Todas as mamães estejam na igreja. E as mulheres que têm desejo de ser mamãe, a pastora vai orar, se você quiser ter filho. Que não é toda mulher que quer ter filho, mas as que quiser ter filho. Ou adotar, a pastora vai orar. Quer ter filho, pastora? Chega. Agora só os espirituais. Pastora, quer ter filho ou só a Letícia já está bom? Espiritual. Ou quer mais filho? Já está bom. Mas pergunta para as meninas mais novas que estão aqui, se elas não querem ter filho. No tempo certo. Quero 2, quero 3, quero 1. Então, domingo que vem, vai ser a bênção para as mães e para aquelas mulheres, todas elas que desejam ser mãe, e também as que não desejam. Vai ser uma bênção para as mulheres. Domingo que vem, não falte no culto. Eu sei que talvez você vai almoçar com a mamãe. Eu não tenho mais mamãe viva. Então, meu almoço é com a minha esposa. A pastora falou que vai fazer uma maionese, esperando, um macarrão bem abençoado, né, Lívia? Uma mistura completa, né, dona Carmen? Vai fazer lá, dona Carmen? Isso, tem que comer bastante. Hein, dona Adriana? Vai fazer lá um almoço diferente ou vai levar pedir para o céu te levar para fora? Não, eu tenho que comer na casa dos filhos, né? Olha, então, viu isso, Adela? Então trata de fazer comida para a dona Adriana, hein? Hein, dona Regina? Quem é que vai fazer o almoço lá? E a senhora, dona Roseli Eduardo, que vai fazer? E a senhora, dona Olívia? Eita, quem mais aqui? A Alessandra. Vai ter comida lá, Alessandra? Vai comer na padaria. Mas vai comer lá, né? Vai comer fora. Carol vai comer com a mãe? Vai levar a mãe para comer fora? Leva lá com o boizão na marginal. Amém. E aí, Larissa? Vai fazer um almoço? Amém. A sua mãe colocou uma resposta lá, mandou a paz do Senhor por isso. Já ela está na igreja. Seu Francisco, ir lá, dona Ieda que vai fazer a comida? No quarto? Amém. Vamos ouvir a palavra então. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esse é o segredo para você viver abençoado. Aqui nessa frase tem 2 verbos. Ouvir, o verbo ouvir, e temir, o verbo temer. São 2 atitudes que o ser humano tem que ter diante do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios: seja tardio para falar, esteja pronto para ouvir. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma vocação. A gente fala em torno de 60.000 palavras por dia. Cada dia nós falamos em torno de 60.000 palavras. É muito. Eu acho que das mulheres deve dar uma 120. Nossa, mas a média é 60.000. 60.000 palavras dão vários livros. Então a gente fala mais do que o. Mas Abacuque foi um profeta. Ele viveu na época do cativeiro. Israel estava sendo cativo pela Babilônia, porque o povo de Israel havia se distanciado de Deus. Então Deus levanta o ímpio, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei dos caldeus, e faz esse rei com seu exército sitiar Jerusalém. Então Jerusalém se torna uma cidade presa por causa da rebeldia do seu povo, da desobediência do seu povo. Então quando Deus falou, porque o livro de Abacuque é um livro curto, é um livro de 3 capítulos, mas ele relata diante de Deus a sua integridade de ver por que o povo que é de Deus, se é de Deus o povo, se Israel é de Deus, por que está cativo na Babilônia? E a resposta é clara. O povo estava cativo, porque o povo se esqueceu de Deus. Deus não permite 70 anos o seu próprio povo ser sitiado, dominado, se o povo não tivesse pecado. Mas assim mesmo, Abacuque, ele não aceitava isso. Ele questionava Deus. Ele era como Jó, né? Jó questionou por que ficou doente. Por que eu fui doente, Senhor? Por que eu perdi? Só que Jó estava na presença.
Se eu não trabalho, eu não ganho. Feriado Não ganho nada, não tenho hora extra. não, fica 5 dias fechado, 5 dias sem sapato. Não tem sapato. Então, imagine o povo sendo sitiado em Jerusalém. Nabucodonosor e a Babilônia se tornou o exército mais poderoso do mundo, tomando conta do povo de Deus. Então Abacuque vai falar com Deus. Só que quando Deus fala com ele, olha o que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Primeiro passo, saber ouvir. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: saiba ouvir. Esse é o Senhor. A gente quer falar mais do que ouvir. E Jesus disse que ouvir é melhor do que falar. Então, ouça, aprenda a ouvir, principalmente a palavra e as pessoas que Deus pôs no seu caminho para te dar conselhos. Porque a Bíblia diz em Provérbios: na multidão de conselheiros há segurança. Paulo diz: ouvi tudo, retenha o que é bom. Então, o profeta Abacuque, ele diz: Senhor, o meu primeiro passo eu já dei. Eu ouvi a sua palavra. O segundo passo, temer a palavra. Tudo que foi falado hoje, se você tiver temor e entendeu os testemunhos que foram contados na Bíblia, o que Deus falou no louvor, as profecias que foram entregadas, a palavra que está sendo dita, se você ouvir e temer, você será muito bem sucedido, será muito feliz. Como a pastora disse aqui no 37:4, o 5, né? 5 para o 6. Descansa no Senhor. Descansa. Confia. Quando você ouve a palavra e você teme a palavra, o que é temer? Respeitar, obedecer, guardar a palavra. Foi o que o profeta fez. E aí ele vai pedir algo para Deus, porque ele fez a primeira e a segunda parte. Ó. Ele ouviu e ele temeu. Aí ele vai pedir agora: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze acontecer. O que ele pediu? Um avivamento em Israel. Israel estava dominado. Nabucodonosor e a Babilônia estavam dominando. No exílio foi por 70 anos. Uma geração inteira ficou sendo escrava de Nabucodonosor por causa da desobediência. Então, tira a desobediência da sua vida. Coloca o ouvir, coloca o temer, e aí você vai poder orar. Porque a pior coisa que tem deve ser a pessoa orar e não ter resposta por causa da desobediência. Isso é a pior coisa que você. Quando você entra na palavra, não estou falando de perfeição, porque eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós somos todos falhos. Mas quando você faz esses dois passos, que o Abacuque fez, ouvir e temer, aí você vai poder pedir alguma coisa. Porque quando você ouve e teme, porque Jesus disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ele disse que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha foi aquele que não edificou sobre a areia, que plantou as suas raízes na palavra. Então essa palavra tem que ser para você, a Bíblia tem que ser para mim, para você, como a pastora falou, Deus primeiro. Esses dias, eu lá em casa com um negócio agora de falar assim: você não é o primeiro, você é o segundo. Coloca na sua cabeça o seguinte: eu falei para a minha esposa assim, já viu, pastora, a senhora é segunda e eu sou segundo. Quem é o primeiro? Carmen, fala para o Pedro, você é o segundo. Está entendendo? Deus é o primeiro. Abacuque entendeu isso. Peraí, Senhor, para a gente sair dessa situação, nós vamos ter que colocar o Senhor em primeiro lugar de novo, porque nós não colocamos. Por isso nós estamos dominados pela Babilônia. Por isso Nabucodonosor está aqui tomando conta de tudo. Por isso nós estamos presos. Então, quando você toma essa posição de ouvir o Senhor, guardar a palavra lá, porque ele ouviu a palavra, ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. O segredo é temer. Olha o que diz o livro de Provérbios. Põe para mim, filho. Provérbios 9 e 10. Eu vou te dar 4 razões agora que o temor é importante na sua vida. Eu vou fazer isso rápido para dar tempo de terminar o livro. Provérbios 9 e 10. Vamos lá agora para Provérbios. Deixa aberto no livro de Provérbios, tá? Nós vamos navegar um pouquinho. Provérbios 9 e 10. Vamos ver o que diz lá. Livro de Provérbios. Olha isso. Olha o que Salomão escreve para nós. Guiado pelo Espírito de Deus.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Que lindo. Olha lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é aonde começa a sua vida de sabedoria. Quando eu começo a temer a Deus, durante a minha vida eu temo a Deus, você vai ter uma coisa na sua vida que você vai receber: sabedoria. A pessoa temente a Deus, ela se torna uma pessoa sábia. E a Bíblia fala muito de sabedoria em Provérbios, que fala lá em 14 para as mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa, e a toa com as suas próprias mãos a boa desculpa. Então, o segredo para você viver bem é ter esse princípio: eu temo a Deus e Deus me dá sabedoria. Porque a sabedoria só vem para quem tem. Ah, pastor, mas eu vejo tanta gente aí fora fazer tantas coisas grandes, construir tantas coisas, né, Pedro? Fazer astutos intentos, mas isso não é a sabedoria de Deus. Isso é a sabedoria do homem. E a sabedoria do homem, uma hora ela termina. Ela tem um final. Mas a de Deus não, ela permanece sendo jogada sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, por toda a sua vida. E o segredo é temer a Deus, respeitar a palavra, porque quem respeita a palavra recebe a sabedoria. E o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra te leva a ser prudente. E essas são duas atitudes que a pessoa que quer viver bem quer ter: sabedoria e prudência. Diga sabedoria e prudência. Tem que andar com você essas duas atitudes. O que recebe sabedoria é o que tem. O que recebe a prudência é quem busca a conhecimento. Então, se você buscar temer a Deus, você recebe sabedoria. Se você buscar conhecimento de Deus, do santo, a Bíblia está dizendo do santo, da palavra, você recebe prudência. E essas duas coisas você tem que ter. Porque há momentos da sua vida que você vai ter que usar muita sabedoria e muita prudência. Outro versículo de Provérbios para a gente correr. Capítulo 10, aí na frente, versículo 27. Outra coisa que quem recebe sabedoria, quem pratica o temor. Desculpa. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Faz uma pergunta assim para essa pessoa que está do seu lado assim, faz assim: quer viver bastante? Teme a Deus. Quem quer viver pouco? É ninguém. Todo mundo quer viver muito, né? Quem não quer ver filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Quem não quer ver? Só que para viver bem, ó, o temer do Senhor aumenta os dias. A pessoa vive mais, porque ela vive em paz. A enfermidade pode até bater na porta dela, como bateu na porta de Jó, mas Deus cura. Deus cura. Deus salva o mundo. A pessoa precisa buscar isso aqui. Se a pessoa busca temer, ela é salva. Se ela busca temor, ela recebe. Se ela busca temor, ela recebe dias de vida. Então, vida longa. Quem é temor, temente a Deus. Você vai ver até a quarta dimensão. Frutificar. Ah, pastor, parece que minha mãe morreu disso, meu pai morreu disso, meu avô morreu disso, minha avó. Você vai ver. Olha isso. Se cuida, faz a sua parte, mas você não vai morrer disso. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Ah, mas é uma maldição hereditária. Já foi quebrada na sua vida quando você aceitou Jesus. Já foi quebrado na sua vida quando você se rendeu a Cristo. Ou é mentirosa a palavra? Que o temor do Senhor diminui os dias. Mas isso. O temor do Senhor aumenta os dias. Mas os perversos terão anos da vida abreviados. E ele está dizendo da vida espiritual. Aquela vida, como a pastora disse aqui, passando uma tribulação e na hora ainda acabou. Estou em paz, Senhor. Deus me mandou descansar. Eu vou descansar, vou ficar em paz. Vem pra cá, tem serviço. Aí ela trabalhando, toca outra pessoa, olha, tem outro plantão para você fazer. Aí aqui está lá, vai ser, não pega, não aceita, não vou te oferecer coisa nenhuma. Chega as ofertas, chega a proposta, você vai poder escolher aonde você vai ir. Outro versículo, Provérbios 14, agora 26. Vamos lá, nós estamos estudando o temor.
que é o temor. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Isso é muito. Outra coisa que o temor traz para você: confiança. Quem teme a Deus não tem medo. Quem vai viver? Você viu o testemunho do pastor? Ela ficou com medo que ia faltar alguma coisa para ela. Ela ficou com medo que ia faltar dinheiro para pagar a conta. Ela confiou. Senhor, o Senhor mandou eu descansar. Então eu vou descansar, Senhor. Alô, em 12 anos trabalhando sem nada. Senhor, eu não aceito. Eu não vou pôr no pau, não vou para a justiça. Mas eu também vou ser bem justo, Senhor. Põe a tua mão. Quem diria o chinês se legalizando no Brasil? Olha esse povo, desculpa falar. Não, tem que acabar um pouco, mas eles podem as coisas erradas. Lá são 600 lojas, é o único que fez isso. No shopping. E os outros chamam muita atenção, eles vão vir muito atrás de mim e falar: você ficar papai ou você é bom não querer trabalhar comigo. Tem outros me chamando para trabalhar com esse também, é sinal de confiança. Está vendo? Então, olha lá. O temor do Senhor afirma em confiança. Você não vai andar com dúvida. Você não vai andar com descrédito, porque você teme a Deus. Se você teme a Deus, você confia. E isso te traz certeza, porque você sabe que Deus vai agir ao seu favor. Por quê? Porque você teme a Ele. Você respeita a palavra. Então, quando você passa a respeitar a palavra, Deus passa a te respeitar. Não que Ele não respeite se você não é. Mas quando há temor, Deus olha para a pessoa e fala: esse aí me teme, essa me teme, essa me busca, esse me respeita, então eu vou abençoá-lo. Então, que a pessoa que busca o temor, temer a Deus, que ela recebe na vida dela, ela se torna uma pessoa confiante. Ela confia em Deus e ela confia nela. Tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar no culto, que você tem que ter confiança em você. Não é só você confiar em Deus. Confiar em Deus, pastor? É a primeira parte. Mas você tem que confiar em você, no seu trabalho, no dom que Deus te deu, para você executar. Porque se você não confiar em você, ninguém vai confiar em você. Você não vai passar confiança para ninguém. Então você tem que confiar em Deus primeiro e depois em você. Olha lá, e outra coisa, a pessoa que confia em Deus, se ela tem filhos, a confiança dela, como a pastora disse para a Roseli, Deus tem ouvido a sua oração em favor daquela pessoa. Olha lá o que a palavra diz: e ele será, ele tem o Senhor, um refúgio para os seus filhos. A Bíblia diz o quê? Em Mateus: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Então cabe a nós que somos pais, as mamães, ensina os seus filhos, porque o refúgio, uma hora eles vão lembrar: minha mãe me disse, meu pai me disse que eu tenho que confiar em Deus. Minha mãe e meu pai têm me ensinado. Eu quero fazer a vontade da minha carne. Não, eu não vou fazer. Porque minha mãe e meu pai falou que estão comigo, que eu posso cair, eu posso escorregar, eu posso me perder, eu posso perder. Então eu vou ouvir o que a minha mãe me falou. Eu vou ouvir o que o meu pai, o conselho do meu pai. Meu pai é tudo comigo, minha mãe é tudo comigo, mas ela fala a verdade. Na hora da verdade, o seu filho vai lembrar do que você falou. E vai ser ouvido. Ele pode até andar o seu filho, sua filha, pelos caminhos tortuosos. Pode até dar uma desviadinha para a esquerda ou para a direita. Mas na hora da verdade, na hora que ela chega ali, sabe, onde não tem mais saída, ela lembra do que a mãe e do pai falam. Aí ela faz: Deus é meu Deus. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me livre. Porque ela vai aprender a temer a Deus como você teme. Como você ensinou a temer. E aí Deus será o próprio refúgio. Próximo. João 14, agora o próximo, 27. Já está em mim. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Meu Deus, pastor, aqui tem duas coisas. Cadê ver? 14, 27. Não está mais lendo agora. Isso, obrigado. Olha lá. Não, esse é Provérbios. Provérbios 14, 27. O que o temor traz? Duas coisas nesse versículo que o temor traz para nós. Primeiro, ele é fonte de vida. Então a pessoa quer viver. Pastora, a senhora trabalha com saúde. A pessoa quer ter saúde. O que ela deve fazer? Ela tem que ir na fonte. Qual é a fonte? A fonte é do Senhor. Hoje a gente vê o corpo perfeito, o músculo perfeito, as nádegas perfeitas. É isso que acontece. Sim ou não? Aconteceu? Braço perfeito, coxa perfeita, cintura perfeita. Mas você não vê esse povo falar que é a essência deles, se eles querem Deus. As pessoas estão buscando tudo do lado de fora, sendo que é o lado de dentro que vai te trazer saúde. Olha lá. O
da vida não é só exercício. Isso aí é a fonte de saúde do corpo, mas e a alma? E a mente? E a mente? Se a minha mente tem a Deus, eu tenho fonte de vida para me desviar dos laços da morte. Ou seja, pastor, acabou de dizer, a minha paciente morreu no meu plano. Eu sei o que é isso, pastor. Porque o dia que eu estava com meu pai, no último dia de vida dele, ele rendeu o espírito na minha frente. Eu vi quando ele deu o último suspiro na minha frente. O ar entrou pela última vez assim na boca dele. Eu não sabia mais. Aquela hora eu sabia que tinha na minha frente. Eu vi a última vez que o peito dele subiu de meus pais. Ali na hora, antes de entrar no profissional da saúde, já sabia que tinha. Então o temor nos livra dos laços da morte, porque a morte é um laço. Se ela chegar antes da hora, ela é um laço. Se ela chegar na hora que tem que ser determinada por Deus, ela não é laço. Ali acabou. Mas se ela chegar antes, é laço. Um acidente é laço. Um tiro é laço. Uma encruzilhada é laço. Um assalto é laço. Mas se eu temo a Deus, se a minha mente tem temor, eu sou prudente, eu busco conhecimento, então Deus vai me livrar da morte. E vai deixar eu morrer como eu tenho que morrer. Sétimo, último dia, um dia que Deus determinou, não por um laço de morte, porque a Bíblia nos diz, né, gente, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então ele faz essas três coisas: ele rouba a paz das pessoas, tira tudo das pessoas, ele destrói a vida das pessoas, por último ele mata. Então, se eu quero viver livre dele, eu tenho que andar no esse temer a Deus e se desfiar dos laços. O que mais, pastor, a gente ainda falar? Vamos lá no 3:17 agora. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Vamos lá. Estou acabando, tá, gente? Eu sei que até a hora da gente ir embora. A gente vai orar pelo dízimo, pela oferta. Agora ele vai falar da fé dele. Esse homem tinha uma fé. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha a situação de Israel. Assim estava Israel. Não tinha figo na videira, não tinha fruto lá na videira, o produto do campo estava decepcionando, a agricultura estava decepcionada, os campos não produziam mantimento, as ovelhas estavam sendo mortas e nos currais não tinha nada. Era a situação econômica de Israel. Desastre total na agricultura, que era a economia daquele país, como é hoje. Tira a agricultura do Brasil para receber o sol do Brasil. Nada. Porque o nosso forte é soja, trigo, açúcar, é agricultura. Deus trabalhou na agricultura de Israel porque eles tinham desobedecido a Deus. Deus tratou eles. Então o Abacuque agora está usando a fé e fala: Senhor, ainda que esteja acontecendo tudo isso com a gente, a mesma coisa com você. Às vezes você não está vendo nada acontecer na sua vida. Você está orando, não está vendo. Você está na luta. Você está no deserto, você tem conta atrasada, você tem um monte de coisa para honrar, sua vida está toda bagunçada. Mas se você confia em Deus, olha o que ele diz no versículo seguinte: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não foi esse Deus que depois de 12 anos está te honrando, mas não teve que passar o período da humilhação? Não teve que passar, né, pastora, o período da vergonha? Todos nós, como épocas da nossa vida, nós passamos períodos de vergonha, períodos de humilhação. E isso não é desonroso. É um tratamento que a gente precisa passar. Todos nós precisamos passar por momentos de desonra, de humilhação, de vergonha, para que lá na frente, né, pastora, a senhora falou, seja trazido até nós por Deus a tua conta de tudo que a gente passa. Então Abacuque está falando: Senhor, ainda que os meus olhos não estão vendo nada, a agricultura está sendo tratada, a pecuária, os animais não estão dando fruto, não estão gerando, não tem gado lá no curral, as ovelhas estão sendo todas arrebatadas pelas feras. Meu Deus, não tem fruto na figueira, não tem fruto na videira, os campos não produzem nada. Meu Deus, o que é isso? Todavia, eu me alegrarei do Senhor,
mais? O Senhor Deus é a minha força, 19. E fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, é a visão da pessoa que vive pela fé. O meu justo viverá da fé. Aliás, isso está escrito também aqui em Abacuque. Quer ver? Abacuque capítulo 2, se não me engano, versículo 4. Olha lá. Rapidinho. Eis que a sua alma está orgulhosa. Deus falando de Nabucodonosor. Não é reta dele, ponto e vírgula. Mas o justo pela sua fé viverá. Você não vive com nenhuma outra coisa bem, a não ser se for pela sua fé. Veja aqui a escritura de Abacuque, ele coloca o pronome sua. Pronome pessoal, né? Pronome pessoal, né? Sua. A fé tem que ser da pessoa. Eu posso até orar pela pastora, ela ser abençoada. Ela pode orar por mim e eu ser abençoado. Minha esposa pode orar por mim e eu ser abençoado. Mas vai ter uma hora que eu vou ser confrontado com Deus e Ele vai querer ver a minha fé pessoal. Então o justo, ele vive pela sua fé. Não pela fé do outro, pela sua fé. Então você tem que desenvolver a sua própria fé para crer naquilo que você não está acreditando. Talvez você acredita que Deus te prospera, mas você não acredita que Deus te prospera. Você acredita que Deus abençoou o seu casamento, mas você talvez não acredita que o seu filho vai ser uma bênção. A fé tem que ser gratuita. Se eu tenho fé para ser salvo, eu tenho que ter fé para ser curado. Por que Jesus disse para Bartimeu? Aliás, só para pegar essa palavra ontem lá das mulheres. Bartimeu, ele chegou para Jesus andando ali pelo caminho ali, entrando em Jericó, ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele era cego. Jesus parou, foi atender ele, e Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver, eu quero ser curado. Eu já sou cego há muito tempo, não aguento mais ser cego. Ah, é, Bartimeu? Então, às vezes a pessoa tem fé para prosperar, mas não tem fé para ser curado. Você está entendendo a fé? A fé é para você viver tudo, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ah, não pela fé dos outros. Sim, a fé dos outros pode até nos abençoar, pastor. Lembra daquela passagem dos 4 que levaram aquele paralítico até Jesus? O paralítico foi curado? Aí eu te faço uma pergunta: aquele paralítico ia ter aqueles controles pela vida toda dele? Depois ele ia ter que se envolver. Ele foi curado pela fé dos 4 naquele momento, mas e depois, cara, para ele desenvolver a vida dele? Hein, Alessandro? Depois para ele conquistar, e depois para ele viver bem na terra e guardar a salvação, ele teve que ter a fé dele. Então a sua fé vai remover o caminho. Tipo, minha fé vai remover. É sua. Você não pode perder. Agora, só vou te dar um detalhe, a gente tem. Ele fez aqui uma comparação no 3:19. E me fará os meus pés como os das servas. Me fará andar sobre as alturas. Eu falei: Senhor, vai lá, Abacuque 3:19, vou chegar no slide. O que é servo? Senhor, o que é servo? Aí eu fui buscar essa informação, porque o profeta está fazendo uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação, como deve ser a vida dele, comparando com o animal. Servo é um animal. Olha lá para mim o slide, servo. Primeiro slide. O que é servo? Vamos lá. A gente tem que saber. Olha aí. Servo. Fêmea do veado. É aquele animal que é a fêmea do veado. Mesmo que possa. É o segundo mais rápido do mundo. Só perde para a China e pai. Então ele falou que os pés dele teria que ser com os pés da costa, da serva, né? Que é o mesmo animal, que é a fêmea do veado. Esse animal é o segundo animal mais rápido do mundo. Só perde para a China, que é o mais veloz do mundo. Todo o planeta, a China é o mais rápido. Ele é o segundo. No inverno, a cor dele é marrom. No verão, fica avermelhado. No outono, os chifres caem. E na primavera nasce. Sabe o que mostra isso, pastor? Que esse animal se adapta a várias situações. Primeiro, ele vive fugindo dos predadores. Ele é o segundo mais rápido do mundo. Ele desenvolveu uma técnica de fugir dos predadores. Ele corre e ele pula. De 3, põe próximo
verão e primavera ele muda de cor, ele se transforma. Isso significa que a nossa vida não vai ser igual à vida toda. Você vai ter momentos que vai estar tudo favorável ao seu favor. Vai ter momentos que vai estar tudo favorável. E é nós, somos nós que temos que se adaptar. O justo se adapta, pastor, pela fé. Esse animal, no verão, é de um jeito, no inverno é de um jeito, no outono é de um jeito, na primavera é de um jeito. Uma hora tem uma china correndo atrás dele, uma hora tem um leão querendo comer ele, uma hora tem um leopardo querendo comer ele. Ele tem que saltar, ele tem que dar os pulos, ele tem que fugir, senão ele vai ser morto. Isso significa o quê? Estratégia. Então, quando o profeta Moisés fala, faz os meus pés como das serras ou das rosas, ele está dizendo, Senhor, eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser veloz, no sentido de te obedecer, de te temer, de perceber a sua estratégia, para eu não cair no laço do inimigo, o inimigo não me devorar. Então é assim que o Abacuque aprendeu. Israel ia sair daquela situação. As primeiras tinham que temer a Deus, obedecer, ouvir, guardar